Boa tarde. Queria que você falasse do resultado, que efeito, o estádio cheio mais uma vez, que efeito tem isso para um time que tenta sair da zona do rebaixamento, mais uma vez não conseguir esse resultado positivo, e as reclamações de arbitragem aqui, os seus jogadores dizem aí na zona mista que o time foi prejudicado pela arbitragem hoje aqui no jogo. Bom, taticamente foi uma partida quase perfeita da equipe de São Paulo. São Paulo se dispôs a uma marcação, o Corinthians teve poucas penetrações, São Paulo conseguiu algumas ações importantes. Fizemos o primeiro gol, tivemos com certeza uma penalidade não anotada, tivemos 3 lances que foram decisivos e capitais. O segundo gol, um gol claro, o Prato estava de costas para o Cássio, uma saída em que a única opção que fatalmente ele teria seria o que ele fez, e o árbitro foi na condição que o Cássio propôs, aceitou aquela condição. O segundo gol mataria o jogo com certeza, o jogo estava totalmente controlado pela nossa equipe, uma marcação muito forte, e é uma pena porque, mais uma vez, a gente deixa escapar aqui um resultado, na minha concepção, um resultado que seria fundamental aí e completaria aquilo que a gente vem defendendo há algum tempo, de uma crescente que a equipe vem apresentando. Dorival, concorda que falar um erro talvez seja um pouco pesado, mas foi uma decisão precipitada do seu lateral, que podia ter jogado a bola para a lateral e permitiu que lhe roubassem a bola para sair o gol de empate? Ele tentou uma proteção na jogada, tentou proteger. De repente, se ele colocasse a bola para a lateral, num lateral batido dentro da área, poderia também ter saído o gol. Depois do lance acontecido, é difícil a gente julgar o que seria o correto, o que não seria. Se ele colocasse a bola para escanteio, é muito complicado. É natural que a distância era muito grande ali, ele tentou uma proteção, não foi feliz. Rodriguinho teve ali a felicidade de poder sair da proteção que o Júnior fazia, botou a bola para dentro da área, e aí nós tivemos uma segunda possibilidade de tirarmos a bola de jogo, e acabamos também não sendo felizes, e a partir daí é natural que a felicidade, mais uma vez, foi de encontro a quem procuro. Dorival, o Carille acabou de falar que, se estivesse no seu lugar, faria as mesmas substituições. Cueva tinha caído fisicamente, enfim, tinha que ter mudado o jogo, até pelo resultado que estava 1-0. Você sentiu que o São Paulo foi um pouquinho para trás com suas mexidas, ou era natural o time ganhando por 1-0, o adversário tinha que se lançar mais à frente? Não, o São Paulo não alterou o posicionamento. Eu tentei fortalecer o meio-campo, em momento nenhum o São Paulo deu um passo atrás, e botei velocidade com o Denilson pelo lado do campo. O Denilson seria o nosso escape, seria numa jogada de contra-ataque, a velocidade que o Lucas, pelo desgaste, não estava conseguindo mais ligar, e o Denilson fatalmente ligaria esse contra-ataque. O Cueva se desgastou também bastante, foi um jogo que exigiu muito, eu tinha que fazer uma alteração, faltavam ali, se não me falha a memória, 17, 18 minutos, Jusilei entrou com muita força, fez 2 ou 3 boas jogadas, que poderiam também terem resultados em gol. Não vi que a equipe retraiu. Acho que quem viu isso, viu errado. Me desculpe, mas não foi essa a intenção e a postura. Tanto é que o Jusilei jogava ali até outro dia, na mesma função que eu coloquei, na função que, teoricamente, o Cueva vinha desenvolvendo. As características de um para o outro são completamente diferentes. Porém, a condição foi mantida. E Jusilei conseguiu, em 2 ou 3 arrancadas importantes, criar também boas situações. Dorival, 2 perguntas. Nos 13 jogos que você dirigiu, é justo falar que esse foi o melhor jogo, principalmente no primeiro tempo da equipe, sob seu comando? Tudo aquilo que você vem trabalhando nessas semanas foi colocado em prática, jogadas ensaiadas de escanteio, domínio de bola, 7 finalizações, 53% de posse de bola só no primeiro tempo. É justo falar que esse é um parâmetro para o São Paulo seguir até agora. E uma segunda, se você me permite, você já comentou os erros, você acredita a eles a incompetência da arbitragem ou algo que é natural do jogo? Não, incompetência da arbitragem não. Não é incompetência. Na minha concepção, nos tirou a possibilidade do resultado. Mas isso é um erro que poderia ter acontecido a nosso favor, como aconteceu a favor do Corinthians. E seria o segundo gol e acabaria o jogo.
da maneira como o jogo estava, me desculpem, mas acabaria. Ali foram erros capitais. Primeiro o lance do Maicon, pisão do Maicon. Foi o mesmo pisão do Lucas Fernandes. O Lucas tomou o cartão e o Maicon foi ignorado. Ninguém viu o pisão do Maicon, é uma coisa impressionante. Nenhum dos árbitros viu o pisão do Maicon. Segundo, a bola atrasada pelo Pablo. Também não foi dado nada. Terceiro, o pênalti. Abriu o braço. Dentro da área, eu já vi pênaltis aí absurdos. E contra o próprio São Paulo. E a bola toca no braço. E é ignorado novamente. E aí o gol. Então, você jogar contra um adversário como o Corinthians, líder da competição, e contra um imponderável, é complicado. Não é qualquer equipe que consegue. Taticamente, foi a melhor partida da equipe de São Paulo. Vinha jogando bem contra o Vitória, jogou muito bem contra a Ponte Preta. E uma pena que naquela situação do pênalti, da expulsão do próprio Jusilei, o jogo alterou, mas o São Paulo vem crescendo, vem melhorando, vem criando boas situações e vem sofrendo bem menos do que anteriormente acontecia. Dorival, me desculpe se você já falou sobre isso, eu não vi você falando sobre a sua opinião em relação ao árbitro de vídeo, mas o jogo de hoje, ele deixa claro que esse é um caminho a ser seguido? A minha opinião é que o futebol precisa mais do que nunca de novidades, e novidades que venham ajudar a que o jogo tenha licitude. Isso daí, eu não tenho dúvidas em relação. Agora, você mudar as regras no meio de uma competição, eu sou totalmente ao contrário. Nesse sentido, não. Porque isso aí já vinha sendo falado, comentado há muito tempo. As ações já teriam que terem sido tomadas. E não agora, no meio da competição, para o fim dela. Eu acho que aí não. Aí você vai mudar o regulamento de uma competição. Agora que o futebol precisa de situações que venham a ajudar a quem esteja fazendo e que os lances sejam corrigidos na hora, porque às vezes eu ouço assim uns comentários, mas o futebol ele só tem essa graça porque nós temos que ter o que discutirmos no dia seguinte. Faz o seguinte, veste a camisa de um clube, fica na beira do gramado e depois vem aqui para ver qual seria a reação que você teria se um lance fosse a seu favor ou contra você, um lance capital, um lance decisivo, um lance definitivo. É muito difícil sair. Então, as discussões elas têm que ser menores. A gente vê o voleibol, a dinâmica que tem o voleibol, e, de repente, as correções ali na hora, lances que, às vezes, ninguém vê, que não dá para ver pela velocidade da bola. Por que o futebol não pode ter isso aí também? Já é um pedido antigo de todos nós. É que o futebol, as coisas são muito morosas. International Board é muito rápida nas atitudes, nas decisões, e a nossa CBF, então, acompanha todo esse segmento. Oi, Dorival, boa tarde. Se eu fosse treinador de futebol, eu não ia durar uma semana, porque eu adoraria você do lado do banco. Eu sou muito retranqueiro, sabe? E você, ao contrário, São Paulo está numa situação ruim na tabela, você tem feito escalações agressivas, ofensivas, né? Hoje, pode-se dizer, com o volante, substituições também, já não é de hoje. Eu queria saber se vai ser assim até o fim do campeonato, e gostaria de saber a sua opinião sobre a comemoração do Gabriel, do Corinthians, no gol de empate. Não sei se você viu vídeo, alguma coisa. Eu não vi situação nenhuma. Do Gabriel, não vi nada. Eu acho assim, primeiro você tem que tentar acertar a sua equipe para depois você implantar um conceito dentro do que você pense. Nós estamos tentando fazê-lo dentro de uma competição, não é fácil isso. Essas semanas aí foram importantes para treinamentos e para uma melhora considerável em relação aos conceitos que a gente tenta implantar dentro de São Paulo. Eu sempre procurei jogar dessa maneira. Eu gosto de jogar com uma equipe que seja agressiva quando não tem a posse de bola, que combata muito, e isso foi praticamente durante todo o primeiro tempo. De repente demos um pouco de campo ao Corinthians no segundo, não foi um pedido nosso, mas de repente isso aí possa ter acontecido, até como uma estratégia dos próprios jogadores, e para que usássemos a velocidade em contra-atacarmos. Mas eu gosto desse tipo de jogo, eu acho que eu me defendo atacando, sempre foi assim na minha carreira, e eu espero que não mude, independente do momento que esteja vivendo, às vezes de uma incerteza ou outra, de uma insegurança em uma definição de uma equipe, em uma escalação, em uma troca no meio de uma partida, mas eu gosto de valorizar muito a marcação no campo
de ataque. Isso sempre foi um fator que me ajudou muito e que fez com que as equipes que eu trabalhasse sempre usassem isso como um padrão. Dorival, bom dia aqui. Você já disse que, taticamente, essa foi a melhor partida do São Paulo sob o seu comando. Eu queria que você comentasse uma declaração do Petros depois do jogo, que disse que o São Paulo deu uma aula de como jogar futebol diante do líder do campeonato. Você também concorda com essa visão? Qual a sua opinião sobre isso? Não, eu acho temos que entender as palavras do Petros. Foi com relação a posicionamento. As infiltrações que o Corinthians faz com muita frequência, as trocas de passes, as paredes, protegendo um segundo homem que venha de frente, um terceiro que infiltre. Nesse sentido, sim. Nós fomos perfeitos, porque na única jogada que eles conseguiram uma triangulação, no cruzamento para dentro da área, o Arboleda estava num posicionamento importante e acabou fazendo o corte da bola. No restante, tecnicamente, não foi um jogo, se não foi um jogo brilhante, mas eu acho que foi um jogo leal, duas equipes que procuraram o gol, procuraram o jogo, as marcações prevaleceram e muito em relação aos ataques, sim, mas nós tivemos também um número um pouco maior de oportunidades e poderíamos ter tido uma sorte melhor. E volto a dizer, fizemos o segundo gol e ali seriam 2-0, não seriam 2-1, seriam 2-0 e um 2-0 com o time estabilizado. Seria um pouco diferente. Dorival, por favor, um assunto fora do jogo de hoje. Ontem foi divulgada uma entrevista do presidente Leco. Muito do que foi falado é antes da sua chegada, não tem nada a ver com você, envolve o ex-técnico Rogério Ceni, mas alguma coisa sobre futuro, sobre jogadores que estão no seu comando, Jusilei, Cueva. A minha pergunta é, você consegue isolar o grupo desse tipo de entrevista para que nada do que foi falado entre numa concentração, atinja um jogador citado na entrevista, possa prejudicá-lo futuramente quanto àquilo que vai acontecer no São Paulo? De que forma você trabalha para que esse tipo de declaração não atinja o grupo nesse momento de recuperação? Eu acho que é muito simples. O Cueva foi titular e o Jusilei é um possível titular da equipe, tanto é que foi um dos primeiros a entrar nessa partida. Não vejo problema nenhum. Eu acho que os jogadores são profissionais o suficiente para saberem separar e distanciar essa situação da concentração que é exigida para uma partida tão importante como essa. Muito obrigado. Fechamos aqui com o técnico Dorival Júnior. A programação da semana enviaremos amanhã. Segunda-feira, folga.